Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 7, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus hoje nos faz um alerta. Guardai-vos dos falsos profetas. Aí nós podemos perguntar, mas como saber quem é falso? Ainda mais um falso profeta? E ele vai dizer, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas. E como saber se eles vêm disfarçados de ovelhas? Como poderemos saber? Mas por dentro são lobos arrebatadores. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus está dizendo, pelos seus frutos vós vai conhecer. Primeiro ele diz, guardai-vos os falsos profetas. Como saber quem é falso? E ainda mais um profeta falso. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas. Pior ainda, se vêm disfarçados de ovelhas, como saber? Mas por dentro são lobos arrebatadores. Ou seja, uma aparência de ovelha e dentro um lobo devorador. E aí ele deixa aqui, o que nós mais queremos saber, que é para distinguir. Como saber quem é falso profeta, que vem disfarçado de ovelha e dentro é um lobo devorador. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Então, Jesus está dizendo, olhai a vida, olhai o fruto. Não só as palavras, fruto. Não é o que a gente diz, é o que a gente faz. É o que a gente passa por amor de Deus. É o que a gente aguenta por amor de Deus. É o testemunho que se dá. É como nos comportamos diante até mesmo do silêncio de Deus as nossas orações. É como nos comportamos diante das dificuldades da vida. Se nós continuamos firmes, se nós continuaremos firmes, se nós avançamos confiantes em Deus ou se nós começamos a maldizer, a se reclamar, a blasfemar, a desistir. Então, pelos seus frutos o conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Então toda árvore boa dá bons frutos. Então com esse bom fruto, o bom fruto em Cristo, o bom fruto da confiança. Confiar em Deus em todos os momentos da vida, em todas as situações da vida. Acreditar. Se nós estamos em Cristo, nós vamos dar bons frutos. Se nós não estamos em Cristo, não vamos dar bons frutos. Podemos dar frutos do humano e até mesmo inflamado pelo inimigo, pelo espírito das trevas, dar fruto do maligno. Mas é preciso estar em Cristo. Se estamos em Cristo, vamos dar bons frutos. Então, não é meramente o que eu digo que vai convencer, mas é o fruto que eu dou. Qual o fruto que eu estou dando? Qual o fruto que eu estou dando para a igreja? Qual o testemunho de que realmente Jesus está no meu coração e eu estou dando para o mundo?
como nos comportamos diante do mundo paganizado, diante do mundo que nega em tudo os ensinamentos de Cristo? Nós nos acovardamos ou nós somos autênticas testemunhas de Cristo? Então ele está dizendo: guardai-vos dos falsos profetas. Quantas pessoas se iludem com as pessoas que se intitulam profetas? Quando você vê uma pessoa dizendo que faz isso, que faz aquilo, coisas que só Deus pode fazer, desconfie. Desconfie. Nenhum profeta, sendo mesmo ele autêntico profeta de Deus, ele disse que ele ia fazer. Ele disse que Deus faz. E quando ele diz uma coisa, ele não está dizendo nada mais, nada menos do que aquilo que Deus mandou ele dizer. Então esse é o verdadeiro profeta. Primeiro ele condiciona tudo a Deus. Só Deus pode. Só Deus é bom. Veja Jesus. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, pergunta o que se deve fazer de bom para ter a vida eterna. Jesus diz: só Deus é bom. Então só Deus é bom. Deus é quem realiza. A obra é Deus quem faz. Os profetas são instrumentos. Então o profeta, quando ele vem profetizar, o verdadeiro profeta, ele vem apenas dizer o que Deus já disse para ele dizer. E se cumpre. Mas Jesus vem dizer para nós que há falsos profetas. Que há falsos profetas no nosso meio. E falsos profetas disfarçados de ovelha. Mas dentro há um coração devorador. É aquele que se disfarça de ovelha, que está demonstrando se importar com a comunidade, com o grupo, mas dentro de si há um lobo devorador. Ele quer devorar. Ele quer devorar a mim, a você. Há um sentido único no coração do falso profeta. Ele quer aparecer. Ele quer ser reconhecido. Ele quer méritos. Ele quer ganhar. Está entendendo? Ele quer lucrar com isso. Porque ele é falso profeta. E sendo falso profeta, o Deus dele é a fama, é o dinheiro. Então ele quer enriquecer. Quantos que enriqueceram à custa de mentira? De falar mentira para o povo? Um povo, como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. Povo fragilizado, um povo contaminado com o bombardeio das mentiras. Hoje nós temos as redes sociais, o navegar na internet, muito bom, mas muitos navegam em águas que se contaminam, vai por caminhos que se contaminam nesse oceano, dos internautas, e assim fica fragilizados e vulneráveis a esses falsos profetas que vão sugando. Devorador porque ele só veio para sugar. Meu deu testemunho aqui de uma mulher que estava aflita com o filho, um problema de alcoolismo, doente, dependente do álcool, já havia sido internado, retirou da clínica, voltou novamente à mesma situação, e aquela mãe desesperada. E aí uma pessoa dá um contato lá de um suposto padre, e ela entra em contato com esse padre que faz oração, e esse padre diz que esse jovem está com um espírito maligno e tem que se fazer todo um trabalho, e é tanto em valor matemático de dinheiro para poder tirar esse espírito maligno. E ela partilhou comigo, eu digo: não, isso aí não é padre não. E ela dizia: não, mas tem batina, tem. Eu digo: tem fantasia, mas não é padre. Não é um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu insisto em dizer Igreja Católica Apostólica Romana, é porque há também uma Igreja Católica, e com outro nome, eu não vou dizer aqui, mas vocês sabem qual, que tem, às vezes, essas coisas. Mas é preciso confiar em Deus acima de tudo. É preciso tomar conhecimento da doutrina da nossa Igreja Católica. É preciso estar baseado nos ensinamentos da Igreja, certo? É preciso que todo cristão católico possa ter... Dê licença aqui, vou só pegar aqui um
um livro grande amarelo para que eu possa mostrar. Eu preciso que todo cristão católico possa ter em casa, Catecismo da Igreja Católica. Quem for por aqui não erra, tá entendendo? Aqui, interpreta aqui, certo? A Igreja já nos trouxe uma visão geral da interpretação do que Cristo quis dizer. Aqui não cabe mais a nós interpretar. É por aqui, Catecismo da Igreja Católica, certo? Aqui nós teremos entendimento de todos os assuntos que você quer saber. Vou até citar um aqui, né? Na página Profissão de Fé. Pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo, que na Igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 734. Então, aqui são vários assuntos, né, que a gente queira saber. Ele vem aqui na quarta parte, oração do cristão, e aí vai por diante. Então, todo cristão católico tem que ter. Então, a primeira parte, profissão de fé, e aí por diante, você vai estudando partes e partes do Catecismo da Igreja Católica. E por aqui, meus irmãos, é a bússola de todo cristão católico, para não se perder e não se deixar enganar, seduzir, tá entendendo? Se desviar por mentiras, por doutrineiros que surgem ao longo do tempo, por heresias. Como Jesus está dizendo aqui, pelos falsos profetas. Então aqui eu te aconselho, você cristão, católico, apostólico, romano, que não tem, compre Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica. Então ele está dizendo aqui, né? Até deixei ele aqui, o catecismo aqui, vai ficar aqui, certo? Deixei ele aqui. Ele está dizendo o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. E como que nós vamos nos guardar? Tendo conhecimento. Porque, como eu disse, surgiram e estão surgindo assim aos montes os falsos profetas. Esses dias, né, surgiu aqui numa cidade não tão longe, não tão perto, não vou dizer o nome da cidade, né, talvez seja essa, também não vou dizer se é. Mas surgiu numa certa raio um tal de um senhor aí que disse que fazia tudo. Fazia tudo. Eu disse assim, eu ouvi na rádio e disse, que coisa é essa? Que aberração é essa? Fazia tudo. Se era feitiço, ele desmanchava. Se era casamento que havia se desfeito, ele fazia voltar ao normal. E assim era ele que fazia tudo. Eu digo, vixe Maria, como o homem tem poder. E aí foi, muitas pessoas, e diziam, eu estou aqui na tal cidade, endereço tal, me procure, parapapá, perepepê. E aí, o homem, né, no carrão, ó o carro do homem, uma Hilux daquela do ano. E numa certa manhã, que amanheceu e anoiteceu, no amanhecer do outro dia, essa pessoa desapareceu. Ou seja, sugou, porque é um lobo arrebatador, ele veio para devorar, sugou as pessoas, encheu seu bolso e ó, perna para que te quero. E aí ficou o povo lesado. Por quê? Porque, meus irmãos, deixa de acreditar na verdade que é Cristo para acreditar na mentira desse mundo. Porque o povo é imediatista, quer as coisas fácil, quer solução fácil e acaba sendo enganado. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem faz a obra é Jesus, meus irmãos. E não precisa pagar não, porque Ele é o dono do ouro e da prata.
Eu desafio na Bíblia, que procura na Bíblia um cristão que procurou Jesus atrás de uma cura, seja do que foi, que Jesus diz assim, me paga. Ô Judas, vem cá, traz a bolsa aqui. É 30 moedas, é 40 moedas, é 50 moedas de prata para eu ir curar lá a filha da cananeia. Ei, Jário, é 1000 moedas de prata para eu ir lá ressuscitar tua filha. Nunca se ouviu, nunca se viu isso nas Escrituras. Então, por falta de conhecimento, as pessoas acabam sendo enganadas. E Jesus, que é Deus, Ele tem todo o poder para fazer, e Ele pode fazer, e Ele faz. Ele não engana. Ele não engana. Ele faz e faz de graça, porque Ele é bom. Ele é bom, como Ele disse à igreja, recebesse de graça dai. Jesus derramou esse poder, essa graça na igreja. Qual é a igreja? Qual é a igreja? Não tenho medo de afirmar. A igreja é essa, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu vou até pegar aqui, Mateus 16, 18. Mateus 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Jesus derramou nessa igreja, na pessoa de Pedro, primeiro Papa, Príncipe dos Apóstolos, hoje, senta na cátedra de Pedro, o Papa Leão XIV, que assumiu o lugar do Papa Francisco, que está com Deus. Então, Jesus derrama nessa igreja a graça e diz, recebeste de graça dai. Agora, se nós, até parece que a gente gosta de ser enganado pelos falsos pastores. Gosta de ser enganado pelos falsos pastores. Confiar no Senhor. Confiar. Olha, Santa Isabel e Zacarias ontem chegaram à idade avançada, meus irmãos, os dois. Um homem de Deus, sacerdote, ela mulher de Deus, justos e irrepreensível na obediência no seguimento da lei, envelheceram, ficaram velhos, caducos, esperando o filho. Ficaram velhos, caducos, esperando o filho. E quando chega aí numa idade bem avançada, Deus decidiu dar um filho. Ou seja, Deus é Deus, e o tempo de Deus não é o meu tempo. Cabe a nós confiar, rezar e esperar, e guardando no depósito aí do coração de Deus as nossas orações, os nossos pedidos. Mas eles, apesar de tudo, né, de ser motivo de chacota, ser motivo de humilhação, não ter filhos, eles confiaram e esperaram. E aí Deus dá um filho a Isabel e a Zacarias, João Batista. Não é esperar em Deus, aqui eu volto a dizer, confiar no Senhor. Não vamos nos iludir com os falsos profetas. Os falsos profetas. Não. Jesus derramou a graça, a sua igreja disse de graça, recebei de graça, dai. Foi essa a ordem do Senhor. Então, meus irmãos, devemos confiar acima de tudo no Senhor. Confiar mesmo. Não é confiar somente com as palavras, não é confiar com a vida, é confiar até mesmo na dor, é confiar na cruz. Jesus, quando estava agonizando, ele confiou no Pai. Em nenhum momento Jesus achou que Deus o abandonou. Os estudiosos dizem que quando ele disse lá, Pai, por que me abandonastes? Não é porque Jesus achou que Deus o abandonou, não. Aí Jesus diz o seguinte, que Jesus trazia sobre si o pecado de toda a humanidade, gente. Imagina assim, o pecado de toda a humanidade sobre uma pessoa só, sobre um homem. Ele trazia o pecado de toda a humanidade nele, ele condenou o pecado na carne. Então Jesus sentiu o que é. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos tira a visão de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Deus está ali, mas nós não sentimos porque o pecado ele nos bloqueia. O pecado nos faz nos esconder de Deus, como Adão e Eva se esconderam de Deus. Então foi naquele momento que Jesus sentiu o pecado de toda a humanidade e viu. Né? É como se vê assim espessas, né? Escuridão que tira a visão espiritual do homem de Deus, do homem que pecou, para não sentir ali, não crer, não ter mais aquela confiança que Deus ali está, ou se esconder como Adão e Eva.
Então, em nenhum momento Deus abandona, de maneira alguma. Como eu disse, volto a dizer, todo agir de Deus na nossa vida aqui na Terra não é visando, né? Ele, claro que Ele quer que a gente viva bem aqui, mas há uma prioridade de Deus. E essa prioridade é a eternidade. Essa prioridade é a eternidade. Se Deus vai nos privar de certas coisas aqui para dar-nos a eternidade, Ele vai nos privar. Ele vai nos privar, porque Deus, Ele está de olho na eternidade de cada um de nós. Meu reino não é desse mundo, já disse Jesus. Se meu reino fosse desse mundo, eu não estaria aqui acorrentado, eu estaria sentado no trono, eu estaria aqui no bem bom, mas meu reino não é desse mundo. Então eu estou passando por isso. É uma passagem necessária, porque eu amo esse povo e eu vim salvar, dando a minha vida, derramando meu sangue. Mas o meu reino não é desse mundo, é lá no céu, junto do meu Pai. Então, meus irmãos, Deus, com seu amor e misericórdia, Ele não pensa meramente numa vida transitória e passageira, mas Ele pensa para mim e para você a eternidade. E como um bom pai que cuida de seus filhos, Ele vai nos privando disso ou daquilo, e vai assim nos conduzindo para esta vida e a vida eterna. Então, confiar em Deus e confiar a Deus. Pelos seus frutos conhecereis. Como é que vamos conhecer os falsos profetas? Pelos seus frutos. E aí eu citei aqui, negócio de cobrar, esse falso que se intitulava padre. Como eu disse, pode ser padre. Não padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Como esse que disse que fazia, que curava, que libertava, né, e tudo mais. E teve que fugir da cidade porque o povo começou a cobrar, porque ele prometeu que fazia, pegou o dinheiro do povo dizendo que resolvia a situação, não resolveu nada, foi pior. E aí chegou uma situação que ele teve que fugir da cidade na madrugada, porque senão ia ser lixado ou até coisa pior. Então o povo tem que abrir os olhos, meu irmão. É aqui na palavra de Deus que nós vamos encontrar a nossa cura e libertação. É em Cristo e é de graça. Você não vai gastar seu dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata e só Ele tem para nos dar. Então, confiar em Deus acima de tudo. Vamos confiar, vamos esperar em Deus. Vamos confiar e vamos esperar em Deus. É essa exortação que eu deixo diante dessa palavra de hoje. Que Jesus, que Maria e José possam nos acompanhar em cada momento da nossa vida, da nossa família, nos auxiliando a conduzir a nossa casa sempre no caminho que é Cristo, na verdade que é Cristo e na vida que é Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, bendito e adorado e glorificado. Estivemos reunidos, sempre estaremos aqui no canal, levando a palavra, vocês compartilhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz, que eu vou com Deus, fica com Ele, paz e bem.